A artista cristã Aimee conquistou grande visibilidade nas plataformas digitais recentemente com sua composição intitulada Evangelho dos Fariseus. A canção abordou diversas temáticas delicadas, incluindo a exploração sexual de menores na Ilha do Marajó, no estado do Pará, reacendendo a discussão sobre esse grave problema. O conteúdo da música faz uma crítica contundente à hipocrisia e à superficialidade presentes na prática religiosa contemporânea, especialmente no âmbito do cristianismo. A cantora destaca como as prioridades, muitas vezes, estão voltadas para a autopromoção, a realização de eventos e a busca por riquezas, em detrimento do verdadeiro propósito da fé cristã, que envolve cuidar dos necessitados e compartilhar o amor de Cristo. A letra ressalta ainda a preocupação excessiva com tradições e rituais, negligenciando a verdadeira conexão espiritual e a compaixão pelo próximo. A menção à Amazônia em chamas e às crianças em situações críticas reflete a crítica à inação diante das injustiças e dos problemas sociais. Mas a pergunta é: como a Bíblia se posiciona sobre esse assunto? Jesus sempre condenou a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Conforme mencionado em Mateus capítulo 23, Jesus, num encontro com a multidão e seus discípulos, critica os mestres da lei e fariseus, apontando sua hipocrisia. Ele alerta para obedecer às suas instruções, mas não seguir seus maus exemplos, já que não praticam o que pregam. Jesus denuncia a busca por reconhecimento público, a exploração dos necessitados e a negligência dos princípios fundamentais da fé. Ele compara os líderes religiosos a sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de impurezas por dentro. Ao falar sobre juramentos e tradições, Jesus destaca a importância do verdadeiro significado por trás das ações. Ele repreende a ênfase excessiva em detalhes insignificantes e a falta de atenção a princípios essenciais da justiça, misericórdia e fidelidade. Vale ressaltar que hoje, infelizmente, muitas igrejas agem da mesma forma que os fariseus na época de Jesus. Quando a cantora afirma em sua música que o reino virou negócio, podemos concordar que ela está certa, pois hoje muitas igrejas, ou seja, templos, usam o evangelho como um negócio. Os pregadores hoje cobram valores absurdos para pregar. Cantores cobram cachê altíssimos para cantar nas igrejas. E o maior problema disso é que as igrejas pagam esses valores, enquanto tem membros da própria igreja perecendo, enquanto tem pessoas mais necessitadas perecendo. O propósito da igreja não é patrocinar pregadores e nem cantores, mas se preocupar com a mensagem de salvação para aqueles que precisam. Se um pregador e um cantor cobram para pregar e cantar, podemos afirmar sim que naquela igreja, o culto virou negócio, pois o cantor e pregador se beneficia com o dinheiro recebido e os pastores da igreja também por receber muitos visitantes e audiências em sua igreja. Mesmo assim, não podemos generalizar, pois ainda existe muitas igrejas sérias que se preocupam com o reino, que prega o verdadeiro evangelho e zela pela pureza. A verdadeira igreja de Cristo não está limitada ao templo, pois Deus não habita em templos feitos por homens. O templo de Deus é o nosso corpo, e todos aqueles que permite Deus fazer morada são incluídos no corpo de Cristo e formando a sua verdadeira igreja. Jesus disse: é mister que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Nesse caso, Jesus deixou claro que o escândalo virá e já podemos ver. Mas todos esses que praticam o escândalo vão sofrer as consequências no dia do juízo. Vejamos o que a Bíblia diz. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Portanto, Deus está olhando tudo o que está acontecendo hoje na terra. A música também faz menção ao dízimo, dizendo que os dízimos importam mais do que os corações. De fato, hoje muitos pastores condenam pessoas só porque não deram o dízimo. Eles não querem saber como está a vida dessas pessoas, querem saber o que eles têm para entregar no templo. Não estão preocupados com a alma dessa pessoa, mas estão preocupados com o dízimo que ela deixou de dar.
A Bíblia deixa claro que o propósito do dízimo é para sustentar a obra de crescimento do avanço do reino e também para suprir os necessitados. Tanto no Antigo Testamento aprendemos isso, como também no Novo Testamento. Ocorre que hoje as igrejas utilizam os dízimos para enriquecer pastores e obreiros. Como já disse, não podemos generalizar. Muitas igrejas ainda tratam o dízimo como deve ser tratado. Infelizmente, se analisarmos o comportamento dos fariseus na época de Jesus e o comportamento de muitas instituições religiosas, quem chamam de igreja, vamos ver que o comportamento deles são muito semelhantes. Vou te apresentar alguns comportamentos e você compare se não é verdade. Vejamos. Os fariseus seguiam não apenas a lei escrita de Deus, mas também tradições orais. Jesus, por sua vez, questionou essas tradições, destacando a diferença entre as leis divinas e os mandamentos humanos. Hoje, muitas igrejas também enfrentam esse desafio, algumas se apegando a tradições em detrimento da palavra de Deus. Os fariseus tinham também uma incansável busca por reconhecimento. Jesus condenou a busca dos fariseus por reconhecimento, criticando suas vestimentas distintas e práticas visíveis para impressionar os outros. No cenário religioso moderno, vemos paralelos em líderes que buscam notoriedade e títulos especiais. A mensagem de Jesus destaca a importância de servir a Deus humildemente, sem buscar a aprovação dos homens. Tinha também o amor ao dinheiro. Outra acusação de Jesus foi o amor ao dinheiro por parte dos fariseus. Eles eram acusados de explorar as viúvas e praticar a cobiça. Hoje, vemos alertas semelhantes sobre líderes religiosos que, em nome da fé, exploram financeiramente os fiéis. Jesus nos lembra da importância de servir a Deus com integridade, sem ceder à ganância. Os fariseus cuidavam meticulosamente do exterior, mas negligenciavam a justiça interior. Jesus comparou essa atitude a limpar a parte visível de uma taça, enquanto a comida apodrecia por dentro. Uma advertência para nós hoje, pois muitos religiosos externos podem esconder pecados internos como orgulho e inveja. Jesus criticou o desequilíbrio dos fariseus, que se preocupavam com detalhes mínimos, mas negligenciavam os princípios essenciais. Ele usou a imagem de coar um mosquito e engolir um camelo para ilustrar a distorção de prioridades. Uma reflexão sobre como algumas igrejas modernas podem focar em minúcias em detrimento dos princípios fundamentais. Apesar de estudarem as Escrituras diligentemente, os fariseus eram espiritualmente cegos. Jesus apontou que o orgulho e os desejos distorciam a compreensão deles, destacando a importância de um coração terno para entender as verdades divinas. Uma provocação para avaliarmos se também estamos espiritualmente cegos em nossa busca pela verdade. Os fariseus rejeitaram o propósito de Deus ao recusarem o batismo de João. Hoje, Jesus nos lembra que a resistência ou alteração do padrão bíblico do batismo é semelhante à rejeição do propósito divino. Uma análise necessária para garantir que não estejamos seguindo os passos dos fariseus modernos. Ao examinarmos as críticas de Jesus aos fariseus, somos desafiados a buscar uma fé autêntica e equilibrada. Que nossa busca pela verdade seja guiada por corações puros, olhos abertos espiritualmente e uma aceitação humilde do propósito divino. Não sejamos modernos fariseus, mas discípulos comprometidos em seguir os ensinamentos genuínos de Jesus. Portanto, a música que hoje tem causado tantas polêmicas apenas expressou o que de fato tem acontecido em muitas igrejas que não vivem o verdadeiro evangelho, mas são lobos com pelos de cordeiro. Por isso, vai um alerta para você: como é a igreja que você congrega? Ela está de acordo com a palavra de Deus? Ela contrata pregadores? Ela contrata cantores? Muitos utilizam a passagem de Paulo para dizer que é permitido cobrar, porque Paulo disse que aquele que prega o evangelho que viva do evangelho. Ocorre que quando Paulo escreveu sobre isso, ele não estava dizendo para estipular preço ou condições financeiras para pregar e cantar, mas dizendo que se você faz tal coisa, era para as igrejas suprirem as necessidades daqueles que dedicavam a vida anunciando o evangelho. E aqueles que pregavam o evangelho deveriam confiar em Deus que ele iria suprir todas as coisas.
Jesus disse isso para os discípulos quando viu eles preocupados com o que eles iriam comer, beber e vestir. Jesus disse que eles deveriam confiar em Deus, que se Deus alimenta os pássaros e veste os lírios, também faria o mesmo com os discípulos, visto que eles eram mais importantes que os pássaros e os lírios, e que Deus sabia de suas necessidades. Mas, como já dissemos, hoje é o contrário. Cantores e pregadores ficam cada dia mais ricos nas costas dos membros das igrejas. O que você acha sobre tudo isso que falamos? Você concorda em cobrar para cantar e pregar? Você concorda que hoje muitas igrejas agem como um negócio e não como um corpo de Cristo? Espero que você tenha gostado. Deus abençoe sua vida. Ainda dá tempo de se arrepender? Se você ainda não fez, se arrependa. Confesse Jesus como seu Salvador, para que você tenha seu nome escrito no livro da vida. Deus abençoe.